Sejam todos muito bem-vindos à 26ª Semana Espírita, com o tema central Jesus e a doutrina espírita. Eu quero agradecer a presença de todos e antes de iniciarmos, eu gostaria que todos desligassem seus celulares ou deixassem no modo de avião, né? Para a gente não perder nenhum momento. E para a gente começar a harmonizar esse ambiente, harmonizar a noite, eu quero convidar o grupo Sonora, Grupo Musical Sonora, para cantar para a gente. Vocês. Vai virar aqui? Virar aqui? Obrigado.
vez que a gente está participando aqui em Timóteo, né? Da Semana Espírita. É um prazer, é uma honra, né? Falar de Deus, falar de Jesus. Né? Desculpa um pouco aí gripado um pouquinho, mas a espiritualidade vai ajudando e a gente vai conseguindo fazer o nosso melhor, porque é o que a gente ama fazer. Né? E muito obrigada aí mais uma vez pela oportunidade. iluminando e elevando mais ainda o nosso ambiente.
santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Obrigada. Deus abençoe. Muito lindo, né? Parabéns ao grupo musical Sonora. Muito lindo. Nossa, quanto talento, viu? Muito obrigada. Vamos agora acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos. E eu quero convidar a Júlia Domestre para fazer a prece inicial por nós. Boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer ao Mestre pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Agradecemos por essa semana, pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos pelas pessoas que estão sofrendo, pelos esquecidos. Pedimos, Senhor, que sejamos nós pessoas mais compreensivas, instrumento de paz do próximo. Pedimos pelo orador da noite e agradecemos pelo muito que temos recebido. Que assim seja. E o orador da noite é José Francisco Gomes, que traz o tema Jesus, modelo e guia moral da humanidade. José Francisco, ele é natural de Raposos, Minas Gerais, residente em Ipatinga. É médium, escritor e orador espírita com 12 livros psicografados. Atua na divulgação da doutrina espírita e no desenvolvimento de iniciativas sociais voltadas ao acolhimento, à inclusão e ao cuidado com pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. É presidente da comunidade espírita Amor, Luz e Esperança, o CEALI, localizado no Bom Jardim, em Ipatinga, Minas Gerais. É fundador do projeto Casa do Caminho Benedita Fernandes, voltado ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, seus familiares e pessoas com transtornos emocionais no modelo hospital, dia e escola. Nós queremos agradecer você ter aceitado o nosso convite, né? E seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Uma boa noite a todos. É com muito carinho, após essa apresentação maravilhosa desses jovens, que um dia trabalhei nas mocidades com eles e vi o desenvolvimento do trabalho deles, essa voz maviosa, tudo isso nos ajuda a conectar com Cristo. No Livro dos Espíritos, na questão de número 23, Allan Kardec pergunta aos notáveis benfeitores da humanidade: o que é o Espírito? Os benfeitores responderam-lhe: é o princípio inteligente da criação. Mas Kardec, querendo aprofundar mais, na questão de número 76 da obra citada, no Livro dos Espíritos, ele questiona aos novos espíritos:
que definição possa se dar de espíritos, eles colocam. São seres inteligentes do universo que povoa o mundo incorpóreo. Então nós vamos observando que do princípio inteligente da criação aos seres inteligentes do universo, que somos nós, tivemos que caminhar até chegar aqui, nos dias atuais, com tanta tecnologia, com essa ciência avançada, mas infelizmente o moral ainda um pouco defasado. E os espíritos, na questão de 625, quando Kardec questiona aos benfeitores qual ser mais perfeito que Deus enviou à Terra, eles responderam: vide Jesus. Então Jesus é o Cristo. E na casta dos Cristos, dos espíritos luminares, a maior casta. O Espírito Emmanuel fala que a evolução de Jesus se perde nas poeiras dos sóis. E que os mundos onde Jesus evoluiu já não existem mais. A honra para nós sermos dirigidos por esse governador espiritual Jesus, que tem um carinho especial para o Brasil. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando a espiritualidade conversa com Jesus, o Espírito Ismael, que é também o governador espiritual do Brasil, ele fala desse país, dessa terra chamada Brasil. E Jesus responde para ele: meu coração está ligado ao Brasil, como meu coração está ligado a Deus. E às vezes nós não compreendemos as diferenças. Por que Jesus escolheu a nossa nação para ser a pátria do Evangelho? Porque a maioria de nós somos espíritos exilados de vários continentes, devido aos nossos erros, aos nossos equívocos. A misericórdia divina nos deu a oportunidade de estarmos aqui, num país ainda jovem, bem jovem em relação aos outros, com poucos débitos, e ele traz para nós a doutrina espírita. Quando Pedro, o apóstolo, emocionado em sua casa em Cafarnaum, quando ele viu Jesus curar o paralítico de Cafarnaum, ele viu curar a mulher cega, ele também viu curar o leproso. E ele notou que Jesus olhava com o olho cansado, o calor escaldante, e no fundo da casa de Pedro havia o lago, o mar. E Jesus gostava muito de meditar ali. E tinha uma árvore onde ele gostava de sentar e conversar com Deus. Pedro sentou ao lado de Jesus e começou a olhar e pensou tão alto e disse assim: como Jesus é belo, o teu olhar profundo, a tua cabeleira, como Jesus emite essas vibrações divinas para nós. E Pedro ali viajava nas indagações ao lado do Cristo.
Quando ele olha para o firmamento, a noite visitava a terra com seu manto de estrelas. Ele olha para Jesus e disse: Mestre, eu estou muito feliz. Hoje o Senhor curou o paralítico de Cafarnaum, aquela mulher cega que eu a conheço, aquele jovem leproso. E Pedro notou que Jesus chorava e questionou-lhe: Mestre, choras de emoção devido a fazer aquelas curas perante aos fariseus, aos doutores da lei, aos publicanos, e eles ficaram impressionados, os rabinos. Jesus fala: não chora de tristeza, Simão, porque o jovem que desde criança, o jovem conhecido como Natanael em Elias, ou paralítico de Cafarnaum, ele agora está numa taberna com canecas de vinhos a comemorar a cura de uma forma espetacular para ele, dizendo aos amigos: quero gozar minha vida, quero aproveitar os tempos, o tempo que eu fiquei na paralisia. Por isso que eu choro, Simão, que ele vai enfermar novamente. E a mulher que fora cega de nascença, agora ela está perante a família a dizer-lhes: vingar-me-ei de todos aqueles que não me estenderam as mãos, quando a cegueira apagou a luminosidade dos meus olhos. Por isso eu choro, Simão. Ela torna-se cega novamente, porque ela traz no psiquismo as dificuldades, as lutas de reencarnações passadas, e a lei de ação e reação vai visitá-la novamente. Aquele jovem agora está no leito das mulheres equivocadas, a rasgar a camisa e dizer: agora estou curado, eu quero viver a vida. Por isso que eu choro, mas eu vou enviar o meu Consolador, o Espírito de verdade, o outro Consolador, Simão, que ficará convosco até a consumação dos séculos. Senhor, mas fizeste tantas curas, pregaste, mostraste os caminhos. E Jesus olha: Pedro, a minha doutrina não é uma doutrina de remendão. Eu não vim coser panos novos em tecidos velhos. A minha doutrina é uma realidade para o presente e uma proposta para o futuro. E mais tarde o Consolador chegará aqui na terra. E ele chegará na França, através do professor Hippolyte Léon Denis Rival, esse homem notável que renunciou à vida, à carreira, foi preso, perseguido, por trazer essa verdade que nós desfrutamos hoje e nem sempre valorizamos como deveríamos valorizar. E mais tarde, Ismael, o guia espiritual do Brasil, conversando com o rei Luís da França, para que pudesse trazer a doutrina espírita para o Brasil. Ele disse: sim, mas após a Revolução Francesa, aproximadamente
Mais de 150 mil soldados estão nas regiões de dores revoltados. Leva a árvore do Evangelho, mas eles vão reencarnar no Brasil para dirigir a nação. Então o Brasil é um hospital psiquiátrico do Cristo, como diz os novos espíritos. Não que sejamos loucos, mas ainda espíritos no trabalho de evolução. Então Jesus veio como esse guia, como esse modelo, o modelo para a gente espelhar. Mas infelizmente a humanidade ainda espelha em modelos passageiros, efêmeros, os formadores de opiniões, os pobres Estado e tantos outros. Ainda são os modelos na rede social. E Jesus está esquecido pela humanidade. E Ele disse para nós: eu sou o bom pastor, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E nós somos essas ovelhas desgarradas da casa de Israel. E nós estamos aqui na doutrina espírita com uma oportunidade ímpar para que nós pudéssemos ou possamos viver essa mensagem na prática. O guia, quando nós vamos visitar ou um país ou uma cidade, nós vamos encontrar os guias que vão nos acompanhar, mostrar cada detalhe. E Jesus tornou esse guia de nos mostrar cada detalhe que nos leva à felicidade, cada detalhe que nos leva ao amor incondicional. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, no capítulo 12, intitulado A Lei do Amor, ele coloca: na sua origem, o homem só tinha instinto. Depois, corrompido e esclarecido, ele começou a ter sensação. Instruído e depurado, ele atingiu os sentimentos. Porque os sentimentos, o amor é o instinto elevado à altura do progresso alcançado. Então, naquele primeiro momento, nós éramos instintos, e Jesus veio justamente nessa época. Como diz o espírito da Ana Amélia Rodrigues, que o homem não valia mais do que um animal de carga. Então veio Jesus nos ensinar qual o caminho a seguir. A sua vinda foi marcada por eventos espetaculares. Quando Maria, sua mãe, foi anunciada pelo anjo Gabriel que ela seria a mãe do menino Jesus. E Maria, cheia de graça, abraça essa mensagem, abraça essa missão sagrada ao lado de José, que é pouco comentado, não encontramos muita biografia, e Emmanuel fala que é o Espírito que teve a maior missão aqui na Terra: cuidar de Jesus e da sua mãe, cuidar de dois espíritos luminares. Então Jesus viera e Maria tinha que ir para Belém, porque havia um censo como o IBGE, e José tinha que estar lá para assinar que ele estava vivo, no lombo de um jumento, ela grávida de 9 meses, na época de ganhar o menino Jesus. Chegando na cidade, não tinha uma hospedaria, não tinha hotéis, a multidão se aglomerava por ali.
Até que José, buscando o local, conversa com o dono da hospedaria. Ele diz: não tem vaga, mas minha mulher está para ganhar o meu filho. Mas nós temos uma estebaria, um curral. E Jesus nasceu ali. O berço de ouro de Jesus foi aquele coxo onde os animais comiam. Ela forrou com o capinho, pegou o teu manto e embrulhou Jesus, trazendo-nos o caminho da humildade, o caminho da perseverança, o caminho da coragem e o caminho da aceitação. Mais tarde, Herodes ficara sabendo que nascera um novo rei, e ele mandou matar as crianças da legalidade. Maria foi anunciada pelos espíritos nobres e foi para o Egito. Não era avião, não era carro, não era ônibus, a pé ou no longo de caminho, com um filho recém-nascido. Jesus está nos ensinando o sacrifício, que é tornar sagrado o ofício. Ele está mostrando para nós, desde o seu nascimento, qual é a nossa postura aqui na Terra, que nós somos viajores do universo, que nós estamos aqui na Terra para espiritualizar e não para materializar-nos, desapegar-nos. Porque tudo material aqui na Terra é material didático para que nós possamos aprender a lei do amor. Então, esse guia e modelo vem nos trazendo essa proposta. E ele disse para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. Todos nós estamos cansados e aflitos. Cansados de tanta violência, cansados de tanta corrupção, de tanto abandono, de tanta miséria, de tanta guerra, de tanta morte. Ele disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas nessas horas nós desesperamos. Nessas horas de provas e expiações, não raro revoltamos. É aquela hora de entregar a Jesus em espírito e verdade, dialogar com Ele. Eis-me aqui, Senhor, como fizeram o doutor da lei, Saulo de Tarso. Quando Jesus aparece para aquele homem notável, que ela ia cometer mais um homicídio para matar Ananias. Naquele momento, antes de entrar na porta de Damasco, ao entrar na cidade, Paulo começou a entrar em contato com a espiritualidade. Jesus começou a envolvê-lo e ele foi tomado de uma tristeza imensa. Ele começara a fazer o autoconhecimento, ele começara a analisar por que é que ele não era feliz, que desde cedo ele buscava a felicidade e a paz, ele não a encontrava. Entregar a sua vida à lei, seria o doutor da lei, no lugar do mestre Gamaliel. E ele ali começou a pensar. Ele lembra da cena quando ele chegou na casa do caminho, o olhar profundo de Estevão, o verbo de Estevão, que era inspirado pelo próprio Jesus Cristo. E ali ele via aqueles homens simples,
Para ele, aqueles homens eram ignorantes, mas eles tinham ali um guia e modelo chamado Jesus, que cuidava daquele rebanho, daquela casa do caminho. E naquele momento ele começou a pensar: como pode eles ter paz e eu não tenho? Quando Jacó, um dos companheiros que trabalhava com Saulo, disse: Senhor, toma água, alimente. Ele disse: não tem fome, não tem sede. Porque Paulo tinha sede da água da vida. Ele tinha sede de paz. Ele tinha sede de amor, por ter perdido a sua noiva, Abigail, por sua culpa, abandonara na hora em que ela estava velando seu irmão Gesiel, mais tarde conhecido por Estevão. E naquela hora ele caminhava, não quis comer, o estômago não pedia alimento material, carboidrato, proteína, vegetal. Ele tinha fome, mas era uma fome que todos nós sentimos, apesar de uma mesa alta, fome de paz, fome de amor, de harmonia, de bem-estar, de saúde, de uma sociedade mais justa, de uma humanidade mais bem amparada. E naquele instante, quando avisou Saulo: estamos na porta de Damasco, uma luz mais forte do que o sol de meio-dia no deserto, para que ele não tivesse dúvida, ele sente o transe profundo, porque quando nós sentimos um transe, parece que vamos desmaiar. Às vezes, quando eu vou psicografar uma obra, é como estou desmaiando, eu vou apagando e vendo as cenas que os espíritos querem escrever, a mão é tomada de uma velocidade, acaba a audição, e a audição é como a música cantada, a primeira música, ouvindo a voz dos imortais. E Saulo ouvia na acústica da sua alma o guia Jesus, o modelo que eu ia colocar no caminho dos desafios da perfeição. E naquela hora ele cai da sua animalha e grita e chora, e ninguém entendia nada. E ele ouve na mediunidade, porque os seus companheiros não ouviram. A acústica espiritual de Saulo abre, a mediunidade auditiva, ele ouve uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse, pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus de Nazaré. Ele poderia revoltar, porque ele perdia tudo, perdera tudo por causa de Jesus. Ele apedrejou, mandou apedrejar Estevão, seu cunhado, por causa de Jesus. Ele abandonou a noiva por causa de Jesus. Ele queria matar Ananias por causa de Jesus. E agora Jesus, como guia e modelo, veio buscar aquela ovelha perdida da casa de Israel. E ele lhe pergunta: o que queres que eu faça? Essa pergunta que Jesus está esperando de nós. Senhor, o que queres que eu faça? E ele diz: adentrai em Damasco. E ele segue os companheiros achando que ele havia enlouquecido. Ele vai à casa de um grande amigo, a quem ele, junto a ele, criaram aquela lei de perseguir os cristãos.
Quando ele chega, ele pede Jacó para chamar um amigo. E ele ficará sentado no pátio daquela residência, no banco. E Jacó chega e bate na porta, e seu amigo vem entendê-lo. Ele diz: Saulo está doente. Me parece que ele está contaminado pela febre do deserto, que ele está delirando, ele está cego, e disse que viu Jesus. O amigo olha e disse: não posso recebê-lo. Eu estou hospedando inúmeros sacerdotes, doutores da lei, para uma convenção na sinagoga. Eu não posso receber Saulo assim. E Saulo entendeu. Leva-o à Rua 14, numa pensão, e depois eu passo por lá. É assim que é seguir Jesus. É assim que nós temos que nos renunciar nós mesmos. Muitas vezes vamos ser criticados, como Allan Kardec fora, dentro da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Espírito da Verdade falou para ele: muitos te abraçarão com sarcasmo, até aqueles que você confia era traído. O que Emmanuel falou para Chico: Chico, você gosta de ajudar as pessoas, mas você vai ser criticado, vai ser abandonado. E Chico responde: eu já estou tão acostumado. Joana de Anjos aparece para Divaldo, quando ele escreve a sua primeira obra, Messe de Amor. Ela materializa um botão de rosas vermelho, e Divaldo olha e fala para a benfeitora, que estava muito feliz com a obra, com o resultado, e ele nota aquele botão de rosas desmanchar e escorrer um sangue simbólico e ficar apenas o caule com espinho, e disse: meu filho, você está disposto? As nossas mensagens vão ser criticadas, escarnecidas, o nosso trabalho vai ser incompreendido. E não queira nos defender, que não precisamos de juízes, porque temos Jesus. E Divaldo fala assim: meu irmão, vamos prosseguir. É o que fizera Saulo. Ele prosseguiu. E a beleza da casa espírita, simples. Às vezes preocupamos com o grupo pequeno, o grupo com pessoas. Mas Allan Kardec já havia anunciado que os grupos seriam de 10, não de 100, porque haveria mais fraternidade, mais grupos que estudassem, grupos que praticassem. E às vezes nós falamos: Senhor, onde estão os trabalhadores? Onde está aquela multidão? E após a Covid, as casas espíritas esvaziaram, os trabalhadores não voltaram. Por que será? Era o momento da gente voltar. Com tanta morte, com tanto desespero ou desencarnação, era a hora de estar com Cristo. Mas às vezes nós tememos. Foi quando Jesus aparece para Ananias como guia e modelo do amor. Ananias, vai na pensão tal, que Saulo está te aguardando. Senhor, ele veio me matar. Fica tranquilo que está certo. Pode ficar tranquilo que está certo. E Jung, esse psiquiatra, ele analisando o Saulo,
fazendo uma análise psiquiátrica, não foi a luz de Jesus que cegou Saulo, senão Jesus teria feito uma maldade. Foi o estresse que ele sentiu. Foi o trauma quando ele viu a verdade. Meu Deus, quando eu, a consciência de culpa, e esses traumas são muito comuns. E eu peço licença a vocês, quando eu trabalhava no grupo espírita, assim que eu cheguei no bairro Amaruanara, chamado Amor ao Próximo, eu não era espírita, ainda não sou, estou tentando ser. E quando eu cheguei para estudar com os companheiros ainda muito jovem, o amigo espiritual falou: a partir de hoje, aquela sala de passe, põe ela num breu, não quero uma claridade, coloque uma maca e coloque o irmão José deitado, que nós vamos materializar para atender as pessoas doentes. E ali eu deitava, 4 horas da tarde, 16, e saía no transe, 2 horas, 3 horas da manhã. E o espírito Sheila sempre deixava no bolso do pijama que eu vestia um ramalhete de flores que ela trazia de regiões que eu não conhecia, pelo transporte. Quando eu saía no transe, ela pegava um spray, que eu não sei, colocava no meu copo, a água ficava azul. Ela dizia-me: para te hidratar, meu filho, ao sair daqui você come carboidrato, porque cada sessão você perde 3 ou 4 quilos. Vontade de voltar a essas reuniões novamente. Eu parei e ganhei. Brincadeira, né? E era verdade que a gente fazia os testes, pesava. E eu tinha que comer muito carboidrato, amava isso. A reunião de materialização tem essa bênção, que não tem dieta física, uma dieta espiritual. E chegou-se uma senhora que pesava aproximadamente 120 quilos, não andava e cega. E colocamos ela no tratamento, e os espíritos materializavam, cuidava dela com tanto zelo, com tanto carinho. E passou-se o tempo. Uma semana ela não foi no trabalho. Na outra semana eu estava no atendimento fraterno, quando eu vi uma mulher chegando, magra, enxergando. Eu falei: desenganou. Eu estou vendo, é um espírito, que tem hora que a gente não sabe se é encarnado ou desencarnado. Tem hora que a gente confunde, olha, você cumprimenta, é desencarnado. Você não cumprimenta, é encarnado. Eu falei: ó, que falta de educação. Então é melhor cumprimentar todo mundo e ser chamado de louco. Mais fácil. Então eu olhei para ela. Ela falou: José, você achou que eu morri, né? Eu falei: se você está viva, então me dá um abraço. Eu lembrei que os espíritos materializados também me abraçavam. Ela falou: eu curei. Eu fiz uma análise depois de conversar com o espírito Sheila. Era um trauma que eu trazia na alma. E esse trauma me levou à cegueira. O que acontecera com o doutor da lei foi um trauma. E Ananias, a preocupar-se, ele voltou a enxergar. E Ananias disse: Saulo, foge daqui, Saulo, que eles vão te matar. E uma das cenas mais belas que eu acho no livro, são todas, no livro Paulo Estevam, é quando Ananias levou Saulo numa casa, que podemos chamar hoje uma casa espírita. Eles alugavam uma sala, porque a mulher tinha um filho tetraplégico, e alugava para ajudar. E quando Saulo ali chegou, Ananias pregou, e no final tinha um lanche compartilhado, bolos, e todos dividiam. Ali ele não era doutor da lei, era um irmão de ideal. E Ananias aplicou paz.
e disse: o nosso irmão está indo para o deserto. O guia e o modelo Jesus pede que vamos para o deserto, esse deserto interno, para ouvir a voz de Deus. Como Saulo disse: calemos a nossa voz para escutarmos a voz de Deus. E ele vai para o deserto. E ele achou interessante que todos abraçavam, diziam boa sorte. Ele nunca tinha experimentado tamanha fraternidade que às vezes está faltando nas nossas casas espíritas. Essa fraternidade, esse acolhimento, esse atendimento, não é crítica, é a nossa correria, é o nosso dia a dia. E às vezes nós esquecemos de atender aquele que chega pela primeira vez na nossa casa. E era a primeira vez. E uma senhora que trazia aquela criança no colo, aquela criança cai para Paulo. Ele abraça, e os Espíritos falam que naquela hora, embora Emmanuel não havia colocado, ele lembrou de Abigail, a sua mulher, que ele queria ter filhos com ela. Ele teve uma saudade imensa, e eles deram para ele algumas guloseimas. E quando ele chega no deserto, estava 2 companheiros fugindo dele, Átila e Prisca. E ele chegou, e eles preocupados, e eles começaram a falar de Saulo, aquele homem perverso, aquele perseguidor, e ele calado. Tem até uma música do tio Vanessa que conta essa história de uma forma poética. E ele calado, mas ele trabalhava ali como tecelão. Como Jesus nasceu na manjedoura, ele largou o doutorado, ele largou o cargo maior, agora era tecelão, um homem simples, um dos maiores oradores da época. Não conseguia sequer fazer uma palestra, porque Jesus o preparava para um evento maior. E ele ouvia calado toda a crítica, todos os ataques, até que um dia ele, sensibilizado com aquele homem, com aquele carinho, mas ali tinha a vibração de Saulo. Por isso que ele foi para o deserto, para mudar hábitos, para que o Cristo pudesse falar por ele. E então ele fala: eu sou Saulo convertido em Paulo. E tia Vanessa fala: bebe a água de nossa pia, pilha, né? Seja bem-vindo em nossa tenda. Depois vocês cantam essa música, tiver no repertório, que eu amo essa música. Ela mexe, eu psicografo muito com essa música. Então ali, ele fala: agora eu vou para Roma. Nós iremos com você, porque você realmente é discípulo de Jesus, guia e modelo da humanidade. Não vai nos levar para os palácios, mas para as mansardas, para os guetos, para as favelas, aonde tem dor, Jesus está. Como ele disse a Francisco de Assis, quando Francisco disse: Senhor, o Senhor estará sempre comigo? Sim. Aonde tiver um leproso, uma criança abandonada, aonde estiver o sofredor, estarei. Fora disso, não. Quer estar com Jesus? É no trabalho da dor. Fora da caridade não há salvação. Então esse modelo e guia nos ensinou. E quando ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu perdi o tempo, alguém me ajuda quando falta? 2 horas. Obrigado, para fazer um congresso.
Então ali ele disse: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O sermão do monte começa: bem-aventurados os simples, os humildes. Para ir até Jesus, temos que ser humildes e mansos. Bem-aventurados os pacíficos, que herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. E Jesus disse tudo isso para nós. E meu jugo é leve, é suave, meu fardo é leve, e tereis repouso para a vossa alma. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, todas as mensagens do Espírito Verdade. E ele coloca: o jugo é a prática da caridade, e o fardo é a vivência do amor. Nós queremos Jesus como modelo e guia. Ele vai nos levar onde a gente não quer ir. Como ele disse a Simão Pedro: Pedro, você vai ser levado onde não quer ir. João é o único que não vai perecer pelo sacrifício, pela morte violenta, mas foi colocado no azeite quente. João foi preso, açoitado. Ele tinha 17 anos quando estava no pé da cruz, que Jesus entregou Maria como mãe e ele como filho. Então, para seguir Jesus, não esperamos prazer, mas felicidade. Esperemos o amor e o trabalho. Esse reino dos céus não tem forma exterior, ele está dentro de nós. Então nós temos que trabalhar. Aqui que está o deserto. Às vezes a gente está num desafio. Eu peço licença novamente. Hoje, aproximadamente às 16 horas, eu desfaleci quase totalmente. Eu achei que estava tendo um infarto. Falei: Jesus é minha palestra. E o amigo espiritual falou: meu filho, de longe eles estão querendo te atingir. Ore e deite um pouco. Mas você não vai dormir. Você vai pegar os livros e estudar um pouco mais, para a gente falar logo à noite. Eu não conseguia nem abrir os olhos, tremia. Falei: Jesus, me dá mais um tempo, pelo menos depois da palestra. E nós aqui estamos para falar do Cristo, para falar daquilo que ainda não somos. Mas Jesus disse: bem-aventurados de puro coração, que eles verão a Deus. E Emmanuel fala que Jesus nos vê como Deus. Que Maria de Magdala, ele viu como Deus. Que Judas, ele viu como Deus. Então, meus irmãos, não vamos temer, não vamos desesperar, não vamos abandonar o posto. É uma honra ser um presidente de casa espírita, ser presidente AME, tocar numa banda espírita, enquanto muitos jovens se perdem nas drogadições, no crime. E aqui os jovens trazendo para nós banda de música. Música com melodia, com acorde. Embora eu não entenda muito disso, vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira, viu, Gustavo? E sua equipe. É música que eleva. É música que nos traz
um desejo de te ouvir, que limpa a nossa alma, é um passe, é uma harmonização. Senti saudade de Cacau, quando cantava a prece, ou a poderosa águia, como nós chamamos. Essa alma que foi para o mundo espiritual após cumprir sua missão. E então eu achei muito interessante a proposta do Cristo. Eu estava escrevendo uma obra mediúnica, quando um amigo espiritual me falou assim: eu vou te levar no conservatório musical de Johann Sebastian Bach. Eu falei: o quê? Johann Sebastian Bach. Mas o que eu vou fazer num lugar desse? E quando eu cheguei na entrada, ali tinha um piano que tocava por pensamento. Ele só meditava, as teclas se movimentavam e saía a melodia. Quando eu adentrei, muitos jovens ali estavam desenvolvendo a música espiritual. E eu que fui roqueiro do passado, olha para vocês verem, Jesus fala cada coisa na vida, roqueiro mesmo, de heavy metal, e não aguentava ouvir essas músicas, Beethoven, Bach, Chopin, música espírita para mim não dava. Quanto mais barulhenta, melhor era a treva que eu estava. E então, eu perguntei a um amigo espiritual: quem são aqueles jovens músicos que usaram o dom da mediunidade de artista e corromperam-se? Eles vão nascer como artistas de música clássicas. Não vão ganhar dinheiro com isso. Não vão ficar na mão de empresários. Vão tocar por amor. É o que nós estamos vendo. Chopin, Frederico Chopin, escreveu uma obra que, através dele, quando ele fala a ilusão da alma, e naquele momento ele fala: agora eu vou reencarnar, daqui a um tempo eu vou reencarnar, não mais para a sociedade, eu atendi a sociedade, eu vou reencarnar na simplicidade, como médium receitista. Ele falou para Ivone do Amaral Pereira, e me falou também, e naquele momento ele disse: eu vou tocar piano e cantar, não para ganhar dinheiro mais, que foi minha queda, onde eu suicidei. É Jesus, modelo e guia. E eu acho que já está bom, né? Tá, não tá? Para mim está bom também. Então, meus queridos irmãos, na hora do cansaço, oração. Na hora das dificuldades, oração. Na hora de dormir, oração. Antes da alimentação, oração. E nós vamos banhando nessa vibração de amor, nessa vibração de paz. Então, quando Saulo, ali ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus está nos perguntando: que dia que vocês vão fazer? Que dia que nós vamos iniciar esse trabalho de autoburilamento? E para encerrar a fala, eu queria agradecer a Aliança Municipal Espírita de Timóteo, a nossa irmã que me convidou, que confiou em mim, corajosa. E ali atrás, peço licença, Casa do Caminho. É um projeto que o espírito Benedita Fernandes, que foi uma mulher negra, pobre, louca, por uma obsessão profunda, fundou na cidade de Araçatuba hospitais, creches, todo um trabalho. Eu fui lá visitar um manicômio e ela cuidava, porque ela ouviu a voz da espiritualidade dizendo:
se você praticar o bem, as vozes não vão mais te perseguir. E ela dedicou. Eu peço licença, tive um estresse pós-traumático, fiquei 3 anos depressivo profundamente pelo estresse. Eu achava que a máquina física não cansava. Trabalhando, viajando, um dia fui pego de surpresa. E um dia eu estava no bairro Esperança, alguns conhecem, andando, fazendo uma caminhada de tanto desespero. Quando eu vi uma senhora negra e me perguntou: "Ei, meu filho, está difícil?" Eu achei que era encarnado e comecei a conversar com ela. "Está difícil, irmão." E as pessoas falaram: "Aquele jovem enlouqueceu." Ele conversa sozinho e fala: "Ai, meu Deus do céu." Eu perguntei: "Qual que é o nome da senhora?" "Benedita Fernandes." "Eu vim te ajudar, eu já fui louco." Eu falei: "O que eu tenho que fazer?" "Nós vamos correr 10 quilômetros. Eu comecei a rir. "A senhora vai correr comigo?" "Eu vou lutando." E ela me falou do Parque Ipanema. Eu tinha ido uma vez no Parque Ipanema. Ela falou: "Tem um lugar lindo, você vai para lá e corre 10 quilômetros. E depois você pega um sorvete, uns picolé de limão." Eu falei: "Eu odeio limão." Ela falou de limão, você mudar os hábitos. E eu ficava correndo, chegava, se sentava debaixo de uma árvore do outro lado da lagoa. E ela falou: "Volta correndo." Eu falei: "Só vai me matar." E quando eu chegava em casa, ela já estava. "Pega papel e lápis." E o suor escorrendo. "Psicografa, meu filho. 40, 50 minutos." Eu falei: "Tá bom, tá depressivo. Joga tudo fora." E eu tomava remédio psiquiátrico. Ela falou: "A partir de hoje, 3 horas da manhã eu tenho um horário, eu vou vir psicografar." Eu falei: "Já tomei Rivotril, fluoxetina, já tomei tudo que você imaginar." Ela falou: "Eu preciso só de sua mão." E psicografei a primeira obra com ela. Nós já estamos na 7ª obra. E elas estão ali. E ela me falou: "Meu filho, tem um livro chamado Os Desafios da Educação no Tempo de Regeneração, onde ela fala do autismo." Ela me contou o que é o autista. Eu visitei no mundo espiritual algumas colônias espirituais que preparam a reencarnação das crianças com autismo. Ela falou: "Monta um hospital, escola dia, porque o número está muito intenso." Já são de 30 por 1. Era 158. Hoje, cada 30, um é autista. Então está um projeto Casa do Caminho, mas ainda não conseguimos ter a área do nosso sonho. E nós estamos correndo atrás e buscando com o poder público, empresariado. Então nós temos algumas obras. Não vim vender livros só para divulgar. Mas se alguém quiser colaborar com a Casa do Caminho, adquira um livro. Tem uma obra de lançamento da Ivone do Amaral Pereira, Floreações da Esperança, Frederic Chopin, e tantas outras que são deles, não minha. E toda a obra, toda a venda é para ali. Por isso que eu estou fazendo essa propaganda, não para vender livro, mas para falar da Casa do Caminho. Então ore por nós, para que nós consigamos montar. Muito obrigado e muita paz.